E aí, eu quero até pegar um caso real. Uma jovem de 22 anos, após sentir fortes dores de cabeça, ela perdeu temporariamente o movimento de uma das mãos e das pernas e esqueceu como fazer algumas atividades básicas do cotidiano. Foi internada em um hospital de São Paulo, onde permaneceu por 15 dias, 3 dias dele dentro de uma UTI. O diagnóstico: trombose venosa cerebral, devido ao uso prolongado da pílula anticoncepcional. Segundo a jovem, ela não tem histórico familiar de trombose, não fuma, não tinha predisposição na família e seus exames de sangue sempre estavam normais. E mesmo assim, ela teve esse problema. Os médicos chegaram à conclusão que foi mesmo o uso do medicamento. Essa menina agora, ela tem sequelas nos movimentos das mãos, ela tinha perdido inclusive também um pouco da visão. Aí quem é que pode? Que mulher, que tipo de mulher pode ser acometida com essa trombose? Olá meninas, aqui estou eu de volta para falar um pouco sobre vocês, sobre a fisiologia feminina. E hoje eu vou falar para vocês mais uma vez por que o anticoncepcional não é a melhor forma de se evitar uma gravidez. Funciona? Sim, funciona, mas ele provoca uma série de riscos para a saúde da mulher, como o que eu vou falar aqui hoje, que é a trombose. Tá? Então, se esse não é o melhor método, ora, qual que é o melhor método? O melhor método é você conhecer como funciona o seu ciclo feminino, o seu ciclo menstrual. E funciona. E eu estou aqui simplesmente para fazer um intercâmbio entre o conhecimento, entre as pesquisas, entre os estudos e vocês. A gente não costuma ouvir falar muito dos problemas causados pelo anticoncepcional, né? Existe uma cultura muito forte aí do anticoncepcional, que é usem o anticoncepcional, quer dizer, a mulher acabou ali de iniciar a vida sexual dela, ou ficou mais velhinha, ela já tem que tomar anticoncepcional. Ela nem sabe como é que funciona o corpo dela, não sabe nem como é que funciona o anticoncepcional. Tem mulher que passou anos usando o anticoncepcional e não sabe como é que ele funciona. Já ouvi casos de meninas que pararam de tomar o anticoncepcional e começaram a produzir leite e achavam que estava grávida, não tem nada de gravidez ali. Tudo isso era só por causa do descontrole hormonal provocado aí pela parada repentina do anticoncepcional. Eu tô falando tudo isso aqui para dar uma aquecida aqui nessa história toda, mas o que eu quero falar mesmo hoje, o único problema que eu quero aqui enfatizar hoje é a questão da trombose, né? A trombose venosa. Veja bem, eu já falei para vocês em outro vídeo que nós temos dois tipos de anticoncepcionais hormonais, que é o chamado anticoncepcional hormonal combinado, porque tem na sua formulação estrógeno e progesterona, né, sintéticos, na verdade parecidos com o que nós produzimos pelos nossos ovários, e existe a forma isolada desse anticoncepcional que só tem a progesterona. Hoje eu quero dar ênfase a esse modo combinado que tem, né, dentre os riscos que ele pode causar nas mulheres que usam, é a trombose, né? A trombose venosa é um problema provocado, assim, falando de um jeito bem simples de entender, é como se fosse um coágulozinho mesmo aí que vai estar dentro do seu vaso sanguíneo, obstruindo a passagem do sangue ali. Eu vou até desenhar para vocês terem uma ideia melhor do que é, como é que acontece a trombose. Veja bem, imaginem vocês que nós temos aqui a nossa veiazinha. Opa! Vou dar trabalho aqui pro editor, também conhecido como meu marido. Imaginem vocês que você tem aqui a sua veia, né? Nós temos aí os vasos sanguíneos, artéria ou veia. Os casos mais comuns de trombose provocada pelo anticoncepcional combinado são os casos de trombose venosa, mas também pode acontecer na artéria, tá? E eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho qual o problema dessa trombose, porque que isso é um assunto tão sério, apesar de pouco falado, não pode ser deixado esquecido, abafado, e é por isso que eu estou trazendo essa informação para vocês. Veja bem, então imagina aqui que a gente tem a nossa veia, uma veiazinha, dentro da veia passa o quê? Assim como da artéria passa sangue, né? Beleza. Tá lá o sangue, nosso sanguezinho passando na veia. Imagina que isso aqui é uma veia do nosso cérebro, tá? Temos vasos sanguíneos por todas as partes do nosso corpo. Imagina que essa veia é uma veiazinha aqui, ó, que tá levando sangue para o nosso cérebro, tá? Então, o que acontece? O sangue passa aqui, mas vamos pensar que você é uma menina que toma o anticoncepcional, tá aí no seu primeiro ano tomando anticoncepcional hormonal combinado, pega algum desses aí mais comuns e que tem estrógeno na sua composição, um estrógeno sintético. O que acontece? Esse estrógeno sintético,
ele tem a capacidade de deixar esse sangue aqui muito viscoso. O sangue vai ficando muito grosso, viscoso. E isso acontece porque o estrógeno aumenta a capacidade do sangue coagular, dele ficar grossinho. E isso pode provocar aí a formação de um coágulo. Um coágulozinho foi formado aqui dentro dessa veia. O que vai acontecer aqui? O sangue que estava vindo para perfundir, né, para irrigar as célulazinhas do meu cérebro, esse sangue não consegue passar. Então, o sangue que iria passar para cá, para esse lado, já não passa. Imagina então que esse vasinho estivesse indo para uma área aí responsável pelo controle do movimento da mão dessa pessoa. O que vai acontecer? Como o sangue não está conseguindo chegar na área do cérebro responsável pela mão, as célulazinhas do cérebro, elas vão começar a se deteriorar, elas vão morrer. Outra coisa que pode acontecer também, esse trombo pode se formar numa coronária. A artéria coronária, ela leva o sangue para o nosso coração. Então, se eu tenho esse vaso, essa coronária obstruída por um coágulo, por um trombo, esse sangue não vai mais irrigar o meu coração. É quando a gente tem a velha e conhecida isquemia, né? Também conhecida como infarto do miocárdio. Então veja que quem usa o anticoncepcional também está tendo aí um aumento na predisposição a esse tipo de doença. Essa pessoa que foi acometida pelo trombo, ela vai ter grandes chances de ter uma sequela para o resto da vida, se ela não for rapidamente para o hospital e tratar e reverter essa situação aí provocada aí pela trombose. E a trombose, por sua vez, foi provocada pelo quê? Pelo estrógeno sintético que está dentro do anticoncepcional que ela vem tomando. Não quero assustar vocês aqui com isso. Estou trazendo para vocês informações reais, verdadeiras e que existem. Olha só, se você está gostando dos meus vídeos, se eu estou ajudando vocês de alguma forma, quero te convidar a participar do meu Telegram. Lá no Telegram eu consigo mandar áudio para vocês. Às vezes eu abro para chat para conversar com vocês, fazer um bate-papo, vocês fazerem perguntas. Por lá eu também mando links para minhas lives premiums, para falar sobre os sinais do período fértil, período não fértil, para que vocês possam entender o que é tudo isso que eu falo que vocês têm que aprender e que é o melhor método que você pode usar para evitar uma gravidez. Aí quem é que pode? Que tipo de mulher pode ser acometida com essa trombose? Qualquer pessoa que tem um problema na coagulação pode vir um dia ter um trombo. Só que mulheres que tomam o anticoncepcional combinado, ela tem 2 vezes mais chance de desenvolver a trombose. E esse risco é ainda maior em mulheres que têm casos de trombose na família, ou se essa mulher é uma mulher que fuma, uma mulher obesa, enfim. Existem alguns outros fatores que, quando reunidos, aumenta aí a chance dessa mulher desenvolver a trombose. E aí, eu quero até pegar um caso real. É muito difícil se falar disso, ninguém põe isso na mídia, mas não é muito raro, né? Teve um caso aqui no ano passado, estou aqui com um artigo aberto, depois eu posso mandar pelo direct de vocês se vocês quiserem. Mas vai contando que uma jovem de 22 anos, após sentir fortes dores de cabeça, ela perdeu temporariamente o movimento de uma das mãos e das pernas e esqueceu como fazer algumas atividades básicas do cotidiano. Tem o nome dela aqui, a idade, 22 anos. Foi internada em um hospital de São Paulo, onde permaneceu por 15 dias. 3 dias dele dentro de uma UTI. O diagnóstico, trombose venosa cerebral, devido ao uso prolongado da pílula anticoncepcional. Então, aqui nesse caso, ele vai narrando uma longa história dessa menina, que ela não tem nenhum problema de saúde, que ela não tem histórico de trombose na família. Então, o caso dela realmente foi unicamente provocado pelo uso da pílula. Porque é mais comum que que o risco seja maior se você for um paciente que já tem uma predisposição familiar, né? Mas o caso dessa jovem não foi por conta disso. Os médicos chegaram à conclusão, ao estudar todo o caso dela, que foi mesmo o uso do medicamento. Não vou falar aqui qual foi o medicamento, mas foi um medicamento que na sua formulação tem drospirenona, que é um sintético da progesterona, e também o etilneestradiol, que é o sintético do nosso estrógeno. Pois bem, essa menina agora, ela tem sequelas nos movimentos das mãos, né? Até o momento que essa matéria foi feita, ela tinha perdido, inclusive, também um pouco da visão. E olha o que ela fala aqui, ó. Segundo a jovem, ela não tem histórico familiar de trombose, não fuma, não tinha predisposição na família e seus exames de sangue sempre estavam normais. E mesmo assim, ela teve esse problema. Por isso, é preciso estar alerta aos primeiros sintomas. Muitas mulheres vêm para mim também reclamando de dores nas pernas, dores de cabeça.
E isso me deixa um pouco preocupada, porque eu não estou aqui para medicar vocês. Meu papel não é esse, meu papel é educar vocês. Eu sou educadora. É trazer informações para vocês, a partir dela, vocês se cuidarem mais, vocês conversarem com os médicos que acompanham vocês, para que vocês tomem as melhores decisões. Então eu fico preocupada que às vezes vocês vêm falar comigo com dores de cabeça, dores nas pernas, outras fazem uso de forma independente, então não façam isso. Visitem os seus médicos, as ginecologistas, procure saber se você tem o risco a desenvolver trombose, porque é um assunto muito sério. Nesse caso aqui dessa jovem, o problema dela foi uma veia que foi obstruída, né, uma veia do cérebro, e ela perdeu o movimento da mão, e perdeu também a capacidade de realizar algumas atividades da vida diária. Olha, não vai, eu sei que isso aqui é um assunto, né, muito delicado e assustador, mas não deixem de tomar a pílula sem substituir esse método contraceptivo por outro, pelo amor de Deus. Não vão chegar por aí falando, a Fernanda falou que é muito mal, isso é ruim, eu vou morrer, eu vou ficar paraplégica, não sei o quê. Não, pelo amor de Deus, vocês antes de optarem por não usar mais o anticoncepcional, vocês já fiquem em mente com um outro método. Existem vários, né? O melhor de todos é conhecer o ciclo, como eu já falei para vocês, e estudando e aprendendo. Métodos de barreira, como por exemplo a camisinha, tem o diafragma, tudo isso principalmente aí na fase fértil, do seu período fértil, tá? Então existem várias coisas que você pode buscar, se informar, antes de optar por deixar o seu anticoncepcional, tá? Deixe, se quiser deixar. Eu, aliás, sou a favor que você deixe de usar, mas desde que você já tenha esse plano B aí em mente, tá bom? Não fique sem proteção, senão você pode engravidar, tá bom? Eu quero também trazer para vocês uma outra informação baseada em estudo científico, que é o risco para desenvolver a trombose é maior no primeiro ano de uso. Então, aquelas mulheres que estão iniciando agora o medicamento, fiquem mais atentas, procurem observar se alguma coisa mudou depois que você tomou o medicamento, alguma dor de cabeça, dor na perna, tá? Para você alertar o seu médico, a sua médica, que você sentiu isso aí, para ver, né, avaliar o que fazer então com esse seu tratamento. Um outro assunto interessante é que já foi demonstrado que quanto menor a dose do estrógeno no seu medicamento, no seu anticoncepcional, menor é o risco de você desenvolver uma trombose. Mas o risco ainda existe. E eu falo sempre para vocês, leiam uma bula do remédio que vocês tomam. Vocês têm que ler a bula, porque lá na bula tem tudo isso escrito. Não com todos os detalhes e esses exemplos, mas tem lá. Tem lá que o anticoncepcional pode provocar um efeito colateral, pode provocar trombose. Tem a dose do remédio que você usa. Então, quanto menor for a dose do estrógeno, que lá vai estar escrito etilneestradiol, tá, na sua bula, quanto menor, menor o risco. Mas o risco ainda existe. E o risco é o dobro de uma mulher normal, uma mulher saudável que não usa o anticoncepcional, tá bom? Continuando, toda essa questão aqui, vocês podem até se perguntar assim, mas peraí, Fernanda, como é que você está falando aí de todo esse risco provocado pelo estrógeno, né, sintético, que contém nos nossos anticoncepcionais? Como é que é então, já que a gente produz estrógeno pelos nossos ovários? Então, faz mal também? Veja, é completamente diferente a quantidade de estrógeno produzida pelos nossos ovários daquela quantidade que se toma nos medicamentos, tá? Para vocês terem uma ideia, os níveis normais de estrógeno numa mulher saudável, vamos pensar na sua fase fértil, que é a fase que ela mais tem ali estrógeno, né? Essa mulher produz estrógeno numa quantidade tão pequenininha em comparação com o que se toma em medicamento, tipo assim, na ordem de picomolar, né? É uma unidade 200.000 vezes menor do que aquela que se toma em medicamentos. Vamos pegar uma mulher que fez a dosagem do estradiol dela, dosagem sanguínea, e viu lá que ela tem 100 picogramas por ml, uma coisa assim, 100 picogramas, quer dizer, picograma é uma unidade muito, muito, muito pequenininha. E se vocês forem ver, dá uma olhadinha na bula do anticoncepcional que você está tomando. Ou vai estar escrito aí que você toma 0,02 miligrama de etilneestradiol, ou 0,03 ou 0,035 miligramas, alguns têm a dose um pouco maior, mais alta. Então veja, é na ordem de miligrama. Miligrama é uma dose maior que 100.000 vezes a nossa dose natural, a quantidade natural que o nosso corpo produz. Então quer dizer, quando vocês usam o anticoncepcional, vocês estão ingerindo uma dose muito maior. Portanto, aí sim você está se predispondo
a essa condição de trombose. Se você for mulher que não tem caso na família, mas que passou a usar o anticoncepcional, você já tem o dobro de chance de ter a trombose do que eu, por exemplo, que não uso o anticoncepcional. Se você for essa mulher que tem predisposição à trombose, seu risco aí vai quadriplicar. Então, essas chances vão aumentando conforme o hábito que você vai adquirindo. Tomar o remédio, você toma o remédio, mas você fuma, né? Você não tem cuidado com a sua alimentação, você é obesa. Então, existem alguns fatores que, quando reunidos, eles aumentam essa predisposição. Então, só para deixar bem claro que nós produzimos uma quantidade de estrógeno muito pequenininha em comparação com a quantidade que vem dentro de uma pílula. E olha que hoje os medicamentos são modernos, as doses são bem menores do que se usava antigamente, mas ainda assim é uma dose muito alta e o risco para trombose, ele existe e ele é absoluto, ele é real, está lá, tá? Aí sim, eu queria ler para vocês um outro caso aqui, dessa mulher que também sofreu aí, foi acometida pela trombose por causa do anticoncepcional. E ela começa assim, essa matéria saiu num jornal muito conhecido aqui da internet. Quem quiser também a matéria me pede que eu mando, certo? Olha só, ela fala assim, abre aspas, infelizmente é muito incomum lermos a bula do remédio inteira. Eu sempre pulava a parte sobre os riscos, fecha aspas. Diz a estudante de direito, fulana de tal, 23 anos, que tomou a pílula por 4 anos. Ela sofreu uma embolia pulmonar decorrente de trombose na perna esquerda. Abre aspas. O anticoncepcional foi indicado como o método mais fácil, então não tive a opção. Fecha aspas. É o que eu digo para vocês. Existe uma cultura muito forte que cerca a nossa sociedade, que fala assim, tome o anticoncepcional. E vocês não fazem ideia de que existe um outro mundo, né, por trás, né, dessa realidade, e vão e aceitam tomar um anticoncepcional e se dispõem a todos esses riscos. Olha que a trombose é um efeito colateral desses remédios. Existem muitos outros efeitos colaterais, tá? É o que ela fala aqui. Foi me indicado como método mais fácil, então não tive opção. Quer dizer, você, além de você se arriscar a ter problemas de saúde, você gasta dinheiro todo mês, né? Tá sempre ali gastando. Quando você poderia, por exemplo, se conhecer e optar por usar método de barreira, por exemplo, camisinha. Principalmente no seu período fértil, se você for uma pessoa que tem um relacionamento estável, já é casada, tá ali. Seu marido também se cuida, tem uma saúde boa, entendeu? Tem sempre que lembrar que você não tem um relacionamento estável, né? Você não conhece a pessoa com quem você tem relação, então é seguro que você sempre faça o uso da camisinha, porque os próprios anticoncepcionais não protegem vocês das doenças sexualmente transmissíveis. Então é bom sempre se cuidar em relação a isso também, tá bom? Eu queria ler para vocês um outro caso aqui. Isso aqui, a Daniela de Oliveira, 43 anos, afirma que nunca foi alertada sobre os riscos e complicações. Ela é fisioterapeuta, instrutora de pilates, tomou mais de 8 tipos de anticoncepcionais em um período de quase 20 anos. Recentemente sofreu uma trombose acompanhada de hemorragia cerebral. Após várias convulsões, ficou com parte da fala e da memória afetada. Esse outro caso aqui é essa fisioterapeuta que também foi acometida, mas o caso dela foi mais sério, porque pegou aí memória, fala, né? Gente, então, todos esses casos que eu tô lendo aqui, só para falar assim, a informação existe, a informação está aí, tá? Trouxe para vocês aqui informações de artigos científicos ou estatísticas, mas também trouxe relatos casuais que estão aqui na internet de efeitos, o que esses hormônios podem provocar no corpo da mulher. E a seriedade disso, quer dizer, se você está tomando um medicamento que está afetando a coagulação do seu sangue, que está predispondo você à trombose, quer dizer, é um assunto muito sério. Não é um efeito colateral do tipo, você vai ter uma dor de estômago passageira, você vai ter uma dor de cabeça passageira, você vai ter talvez enjoo. Não, você vai ter trombose. Você vai ter um coágulo que vai obstruir a passagem do sangue para algum órgão vital seu. Pode ser o cérebro, pode ser o pulmão, pode ser o coração. Esse caso da menina aqui, que teve uma embolia pulmonar. Sabe o que é uma embolia pulmonar? Nesse exemplo que eu dei ali para trás para vocês, que eu desenhei a veia sendo obstruída, a veia que estava indo para o cérebro, imagine a mesma coisa, só que no pulmão, certo? Imagine ali um vasinho sanguíneo do pulmão, que vai ali vai participar da troca gasosa, né? Oxigênio por CO2, vai participar da troca gasosa. Essa pessoa que tem o tromboembolismo pulmonar, ela não consegue mais fazer a troca gasosa. Essa pessoa vai morrer não por falta de ar, porque o ar continua entrando, o pulmão dela está funcionando. O que não acontece é a troca gasosa, porque o sangue não está passando no pulmão dela. A embolia pulmonar é uma doença seríssima. A taxa de sobrevivência de quem passa por embolia é muito baixa. E veja, você tomando
anticoncepcional, você pode aí tá se predispondo, tá? O risco até pode ser baixo, uma a cada não sei quantas 1.000 mulheres, né? Ou 2 a cada não sei quantas tantas mil mulheres. A frequência é baixa, mas o risco existe, né? E a gente precisa falar desses riscos, tá bom? Então, sabendo disso, agora vocês já sabem o que é a trombose, vocês já sabem por que o anticoncepcional pode provocar a trombose. Você pode pensar nessa questão de não usar o anticoncepcional e usar outros métodos, né? Existem outros métodos aí que não vão te oferecer tantos riscos, né? O melhor de todos é conhecer o ciclo, como eu já falei para vocês, e ir estudando e aprendendo. O DIU de cobre é um método muito utilizado e indicado. Não tem nenhum hormônio nele. Você vai continuar ciclando, você vai conseguir perceber o seu ciclo e vai ser muito importante você conhecer seu ciclo também. Mas é aí um método que existe que não tem hormônio nenhum sendo fornecido para a mulher. Assim como o DIU de cobre, vocês também têm outros métodos como o diafragma, o próprio preservativo masculino. Tem várias outras formas aí. Em outros vídeos eu vou tentar trazer um pouco mais sobre isso. O anticoncepcional hormonal não é o melhor deles, tá bem? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês ficaram com alguma dúvida, me mandem as perguntas pelo direct. Eu quero aproveitar e convidar vocês para entrarem no meu Telegram, porque a partir do canal do Telegram eu sempre vou falar com vocês diretamente, vou mandar áudio, vou poder mandar o link para as lives premiums. E mais uma vez, não sai por aí agora falando assim, meu Deus do céu, a Fernanda falou que o anticoncepcional combinado é uma porcaria, eu vou parar de tomar. Não é isso, né? Funciona, funciona. Mas traz riscos, traz. Vou parar? Pode parar. Vou parar agora, não vou usar nada? Não. Para, conversa com o seu profissional de saúde, pede dicas, sugestões de métodos não hormonais e aí vem conhecer seu ciclo comigo, tá bom? Que aí sim, aí a gente faz tudo isso juntas, tá bem? Espero que tenham gostado. Um beijo e até a próxima.